42, 22. Senhor, já estava aqui quando você e eu chegamos. Amém. O céu de Deus já está aberto. Anjos já estão subindo e descendo. Não precisa abrir céu mais. Estevão viu que o céu já estava aberto. João viu que o céu já estava aberto. Então nós precisamos crer que a palavra diz que o céu está aberto. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Isaías 42, 22. Amém, povo de Deus? Amém. Diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, nesse contexto aqui, desse versículo do livro de Isaías, o contexto diz que esse povo, o povo de Deus, o povo da aliança, eles estavam com cegueira espiritual, eles estavam com surdez espiritual. Esse era um povo que tudo que Deus falava com esse povo não tinha entendimento. E esse povo, por não ter entendimento, por não ter revelação da palavra de Deus, esse povo, eles foram saqueados, foram roubadas as promessas que Deus tinha para esse povo, foi roubada a provisão que Deus tinha para esse povo, foi roubada a saúde desse povo, foi roubada a liberdade desse povo. E interessante que, no contexto, tanto antes como depois, Deus tinha estabelecido as promessas que Deus tinha para o povo de Israel. Queridos, e trazendo para nós nosso contexto de hoje, caminhando dentro do livro de Joel, nós vemos que estava mais ou menos no mesmo contexto do livro de Joel. O livro de Joel começa falando que todo o povo não podia nem ter culto mais no livro de Joel, porque o culto naquele tempo precisava que as pessoas matassem os animais, oferecessem sacrifícios. Só que o devorador, migrador, cortador, destruidor chegou na lavoura, destruiu a lavoura, destruiu a plantação, destruiu o gado, destruiu tudo, e as pessoas não tinham como adorar o nosso Deus. Não tinha como. Mas por que o povo estava assim? Porque o povo tinha sido saqueado, roubado, estava preso em cavernas, preso em grilhões, e ninguém ativava, trazia uma palavra profética, trazia uma palavra revestida de poder, e tirasse essas pessoas dos cativeiros, tirasse essas pessoas dos julgos, das gaiolas que elas estavam. E interessante que Deus, Ele lá no livro de Joel, Ele chama os sacerdotes, chama a liderança e fala com as pessoas assim: ó, promulgai um santo jejum, convoca um santo jejum, começa a se arrepender, começa a se humilhar, dos seus pecados, começa a se arrepender. Chama os homens, chama os velhos, chama as crianças, chama os casais, chama os bebês, chama todo mundo e começa a se humilhar. Entre o pórtico e o altar e começa a se humilhar. E diz a palavra do Senhor que esse povo começou a se humilhar. Esse povo promulgou um santo jejum. E esse povo começou a se arrepender dos cultos errados que eles tinham ofertado ao Senhor. As reuniões que eles ofertavam ao Senhor, reuniões carnais. Queridos, e essa palavra, ela chama tanto a nossa atenção, porque o Espírito de Deus não estava lá mais. E aí depois que esse povo entra em arrependimento, esse povo entra assim, sabe, diante de Deus com o coração puro, coração quebrantado, rasgou as vestes, e assim, sabe, apresentando as suas vidas como ofertas diante do nosso Deus. Deus libera uma palavra profética ao povo.
Deus falou com o povo que Deus iria derramar nos últimos dias o Espírito Santo sobre o povo. Deus falou que ele ia restaurar a chuva seródia e a chuva temporã. A chuva seródia e a chuva temporã, por exemplo, quando o Espírito Santo não vinha ainda como ele foi derramado, ele vinha como chuva temporã, ele vinha como aquela chuva forte, aquela chuva, sabe, que lavava a sujeira do povo, e o povo podia ofertar os seus cultos, mas tinha uma promessa sobre o povo, porque aquela chuva temporã, ela não ficava permanente no meio do povo, era uma chuva temporã, mas houve uma promessa que o Espírito de Deus iria ser derramado sobre servos, sobre servas, sobre homens, sobre mulheres. E naqueles dias as pessoas iam ter visões, as pessoas iam ter visão espiritual, as pessoas iam ter revelação espiritual, as pessoas iam ofertar um perfeito culto da forma que Deus tinha, sabe, estabelecido para o povo. Sabe, quando eu estava meditando nesse livro de Joel, e Deus me deu esse versículo de Isaías, eu estava, sabe, falando assim, meu Deus, mas quantas pessoas hoje ainda estão dentro da igreja, mas estão dentro de um cativeiro? Quantas pessoas estão ainda dentro de um templo, mas nunca prestaram culto verdadeiro? Quantas pessoas ainda, sabe, não promulgaram o santo jejum pessoal? Quantas pessoas não conhecem Jesus? Pessoas que conhecem a obra para Jesus, pessoas que fazem a obra de Jesus, mas não conhecem o dono da obra, não conhecem quem é o Salvador, não conhecem quem é o Espírito Santo. Querido, mas nessa noite eu quero encorajar você e eu quero declarar que haja restituição. Aleluia! Que haja uma restituição da revelação verdadeira de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus. Aleluia! Querido, Deus não está querendo a sua obra, Ele quer você. Deus não está querendo o seu sacrifício, Ele quer você. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, Ele quer que você leve, sabe, essa caminhada com leveza. Nós estávamos levando uma religiosidade, sabe? Nós estávamos carregando uma religião, mas o Espírito de Deus, Ele quer trazer a restituição do verdadeiro evangelismo, da verdadeira igreja, uma igreja do céu aberto. As pessoas abrem suas bocas aonde elas estão e anjos vêm, anjos libertam pessoas, libertam vidas, tiram do cativeiro, tiram do jugo, tiram das cadeias, tiram da caverna. Você é livre. Jesus quer liberar você. Jesus não quer que você fique só indo na igreja um nome de religioso, não, querido. Eu quero declarar sobre a sua vida: haja restituição. Aonde você foi roubado, aonde você foi saqueado,